E quero saudar também a toda a audiência que está a nos acompanhar. Domingos, o que é que te inspirou a escrever sobre esta matéria, a investigar sobre esta matéria? E sabes, estamos a festejar os 50 anos da independência, Domingos. E isto, faltam-nos quantos? Faltam 3 semanas ou 4. Vamos festejar o 11 de novembro, Domingos. Bom, eu sempre tive um interesse em estudar as relações entre Angola e Portugal, ou entre Portugal e Angola após o fim do Império Português em África, desde sempre. Mas depois, quando cheguei a Portugal a frequentar o mestrado, constatei que existe uma grande literatura a nível internacional sobre o processo de descolonização, quer do ponto de vista da literatura acadêmico-científica, mas também um conjunto de memórias, quer de portugueses e militares e civis, não é, que abordam as relações entre Angola e Portugal, ou seja, o processo de descolonização, desde o 25 de abril, a independência, sobretudo. Portanto, esta literatura que é muito vasta, ela tem um vazio, não é? Este vazio é o processo final da descolonização na lógica portuguesa. Portanto, o processo começa em 74 e termina em 1976. Quando Angola se tornou independente, em 1975, em novembro, Portugal reconheceu o Estado de Angola, mas não reconheceu o governo que o MPLA tinha formado, não é? E eu, nas análises que eu fui fazendo, considerei que este processo final de fevereiro de 76 é o ponto que encerra, não é, o grande impasse político que havia entre os dois Estados. E daí o interesse. Depois disso, ter verificado este vazio no campo acadêmico, fui aos arquivos que existem cá em Portugal. Portanto, as minhas fontes são todas elas portuguesas. A perspectiva é portuguesa, não é angolana. Não obstante ter tido alguns dados, gerais de Angola, para estudar, para fazer estudo. Fui aos arquivos, por exemplo, o arquivo da Presidência da República Portuguesa, que é muito interessante, o arquivo histórico-diplomático do Ministério das Relações Exteriores, o arquivo da Assembleia da República e a Fundação Mário Soares, que tem um grande acervo. Eu convido todas as pessoas que queiram estudar o processo de descolonização para visitar este acervo de Mário Soares, que é muito rico. E a partir daí, através da informação oficial, nomeadamente as atas do Conselho da Revolução, pude constatar o clima, o ambiente que havia no Estado português em relação a Angola. Bom, a questão era muito tensa. Angola, enquanto colônia, era a mais importante do Império Português, não é? Por um conjunto de fatores. Seguia Moçambique, por um lado, mas também, para além da questão econômica, havia o fator social. Angola é o país que tinha o maior número de colonos brancos, comparando com as demais colônias, como foi o caso de Moçambique, a Guiné-Bissau, Cabo Verde e Santo Tomé e Príncipe. Portanto, todos esses fatores depois concorreram para que a questão fosse tão difícil. Mas, no meu estudo, a principal questão que eu identifiquei, as principais questões são duas. Há uma dimensão jurídica, que é importante que se diga, não é? Decorrente do processo do acordo do Alvor. Portanto, este vai ser o elemento que vai dominar o ambiente político em Portugal, quer no Conselho da Revolução, quer o órgão cimeiro desse processo, quer no Conselho de Ministros, mas também nos partidos políticos e na sociedade civil portuguesa no geral. Bom, esta questão vai dominar o processo. Mas o elemento que vai, de facto, condicionar não é a questão jurídica, porque o Alvor, que foi assinado em janeiro, este acordo, a meados do ano, em agosto de 75, o governo português, através de um decreto presidencial, portanto, anula este processo. Ou seja, do ponto de vista jurídico, o acordo deixou de existir em agosto de 75. E a questão política vai dominar o ambiente no seu Estado português. Bom, inicialmente, quando Angola se tornou independente, ou este processo todo... Domingos, aqui tem um dado... Domingos, permita-me, tem um dado aqui que lançaste que é interessante. Sim, me está a ouvir.
Tem aqui um aspecto que dizes que achei interessante. Ao ler o livro, talvez estive distraído. Ao ler o livro, talvez estive distraído. Tu dizes que houve o acordo de Alvor, depois foi anulado por decreto presidencial. É isto que disseste? Sim, sim, o acordo foi anulado em agosto. Em agosto de 75, o acordo foi anulado. Portanto, o acordo foi assinado em janeiro de 75. Depois, semanas após a assinatura do acordo, portanto, as partes envolvidas, nomeadamente o MPLA, a FNLA e a UNITA, sobretudo numa fase inicial, o MPLA e a FNLA, o FNLA e o MPLA entram em conflito, conflito militar. E é bom que se diga. É bom que se diga, embora não tenha apresentado esses elementos no livro, o acordo do Alvor, ou seja, o conflito político-militar entre as partes não começa após o Alvor. Ele é anterior a este período, portanto, durante o período da luta anticolonial, por um lado, os três movimentos lutavam contra o regime colonial português, mas também competiam entre si pelo espaço político, não é, angolano. E essas rivalidades, essas clivagens, não é, quando o regime cai, há uma tentativa de suavização dessas clivagens, mas não havia condições políticas para que, de facto, o acordo tivesse sido concretizado. Portanto, há um conflito que começa depois, ou recomeça este conflito. Na segunda metade deste ano, o conflito, que tem uma dimensão interna, adquire dimensões internacionais. O MPLA com apoios internacionais de Cuba, União Soviética, de países do leste europeu, a FNLA, que depois, sim, a UNITA e a FNLA, que também têm apoios internacionais, nomeadamente do campo do bloco ocidental, Estados Unidos, África do Sul, sob o regime do apartheid, e também de alguns países na região, nomeadamente o Zaire, a RDC atual de Mobutu Sese Seko. Portanto, este conflito no campo da batalha, o MPLA, vence. Aliás, a última batalha deu-se em novembro, um dia antes da independência, no dia 10, em Kifangondo. Sim. Vence e proclama a independência no dia 11. Eu queria te perguntar ainda na parte técnica da elaboração do livro, ainda na fase das pesquisas. Uma vez em Angola assisti uma palestra feita pelo o ex-presidente da FNLA, Lucas Ngonda. Certo. E Lucas Ngonda dizia que eles, enquanto estudantes em França, iam para Portugal para investigar sobre todo o processo da colonização até a fase das independências. Os portugueses não lhes davam o acesso a certas informações sensíveis. Não sei se encontraste também esta dificuldade na fase que estavas à busca de bibliografia, em busca de informações registadas. Tiveste também essas dificuldades? Houve informações que foram negados dar acesso? Não tive. Não tive porque o contexto é diferente. Não é? Eu faço a minha pesquisa num contexto democrático. E os demais, na outra senhora, como se diz, passo o termo, havia uma ditadura. Não é? E, portanto, o regime ditatorial, os arquivos eram espaços tanto privilegiados, né, deste regime, e é normal que naquela época eles tivessem muitas dificuldades. Mas no meu caso, e aliás, já se passaram quase 50, não quase, são 50 anos, não, 51 anos, e os arquivos têm, do ponto de vista da legislação de cada Estado, isso varia de Estado a Estado. Há uns que, enfim, a documentação tem um prazo de 30 anos, depois de 50, e, portanto, eu, neste quadro tem este privilégio, né? Os arquivos estão disponíveis, e muitos deles, a documentação está online. Por exemplo, o arquivo da Fundação Mário Soares, que é um dos maiores, um dos melhores acervos que Portugal tem. A documentação, 80%, 70%, 90% está online. A informação dos negócios estrangeiros também está online. Aliás, a Torre do Tombo também tem muita informação. E, enfim, portanto, no geral, não tive nenhum problema. Mesmo até a imprensa, que é também uma das fontes que eu utilizei. A Biblioteca Nacional tem um acervo enorme. A Hemeroteca Municipal também tem um acervo enorme, e ela
todos os jornais, não só do anterior regime, mas também como da época democrática. Portanto, tive acesso à informação de forma normal, simples, e que, como todo investigador, tem acesso.